E, para variar, para a gente não ter uma questão tranquila, né, da FGV, o nosso Código Penal também não ajuda, nós temos a exceção da exceção, tá? Na verdade, são exceções da exceção da verdade. Parágrafo 3º do artigo 138 do Código Penal, ele prevê 3 exceções à exceção da verdade. A primeira exceção, que o artigo 138 prevê lá no parágrafo 3º, inciso 1º, inciso 1, prevê que não é cabível a exceção da verdade quando o querelante ainda é processado por delito de ação penal privada sem que tenha uma sentença condenatória e irrecorrível. Tá? Então, se o querelante, né, que é a pessoa que está processando, que está demandando, que se sentiu ofendida pelas palavras aí do querelado, que é o réu. Tá? São nomes aí processuais. Querelante é quem demanda, é aquela pessoa que é a vítima, tá? Que se diz vítima, e o querelado é aquele que é considerado o réu, é o demandado. Tá? Então, nesse caso aqui é querelante e querelado. Mas, se o querelante ele ainda responde a uma ação penal privada, tá? E pode ser, inclusive, essas dos crimes contra a honra, dano, de cabeça assim eu não lembro de outros, mas tem os crimes contra a honra e o dano, né, do Código Penal, são crimes de ação penal privada. Se o querelante responde a um desses processos e ainda não teve uma sentença penal irrecorrível, não dá pro querelado usar o argumento da exceção da verdade, certo? Então o querelante ainda responde a processo e ele tem o benefício da dúvida. Então ele não pode ser acusado daquilo ali. Não pode usar o querelado, né? Não vai poder usar isso a seu favor para se defender na ação penal. A outra exceção está lá no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 138. Quando o delito é praticado contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então aqui, independentemente de existir ou não um processo penal, uma ação penal que discuta qualquer coisa, tá? Você não pode usar a exceção da verdade quando você ofender uma dessas pessoas. E esse talvez aí, privilégio, essa proibição, né, de usar um privilégio pro réu, aqui nesse caso é em função do cargo. Tá? Como aquela pessoa é presidente ou presidenta ou o chefe do governo estrangeiro ali também, se você ofender essas pessoas, você não pode usar a exceção da verdade, que seria uma produção de prova excelente, independentemente se é público, se é notório que aquela pessoa foi condenada criminalmente por algo. Tá? Mesmo que você saiba, que todo mundo saiba que aquela pessoa foi condenada por algum crime, você não pode usar isso contra a pessoa. Tá? Usar isso como exceção da verdade. Tá aqui, ó, ele foi condenado, mas ele é presidente da República, ele é chefe de governo estrangeiro, você não pode fazer isso. Pronto. Tira esse benefício da exceção da verdade. E o último, que é a última exceção da exceção da verdade, né? É o inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 138. É quando o crime que o querelado imputa ao querelante for de ação penal pública e já tem uma sentença absolutória transitada em julgado. Isso é óbvio, né? Tem uma situação óbvia isso daí. Por quê? Se a pessoa foi processada criminalmente, daquele processo criminal que teve ali, ela foi absolvida e já não cabe mais recurso, já transitou em julgado a sentença, não tem como você acusar, não tem como você imputar essa pessoa aí ou qualquer tipo de crime. Dizer que, olha, aquela pessoa que foi processada criminalmente e no final foi absolvida com uma sentença que já transitou em julgado, não é possível você utilizar isso como exceção da verdade. Falar, juiz, mas eu tô falando a verdade. Você tá falando a verdade? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, ele foi processado por apropriação indébita, respondeu toda a ação penal, mas no final foi absolvido. Então, se ele foi absolvido, não é possível usar esse processo criminal como exceção da verdade. Tá? Então, é muito importante prestar atenção nisso. Tá? É muito importante prestar atenção porque tem uma exceção que você pode usar a seu favor, porém, existe uma previsão que não se aplica essas 3 exceções nesses 3 casos que eu li para vocês aqui, que eu acabei de explicar.